Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Chave Mestra. E hoje a gente começa uma série de vídeos sobre a história perdida da Terra plana. Essa é a parte 2 do conteúdo do You Are Unknown, que foi lançada há alguns meses atrás. Mas diferente da primeira que eu coloquei legendada aqui no canal, essa série eu tô dublando, então vou pedir a compreensão de todos vocês porque esses temas são um pouco complicados de traduzir. E também pelo autor usar uma linguagem totalmente literária, o trabalho de revisão é um pouco mais complexo e como eu sou uma pessoa sozinha, por consequência leva um pouco mais de tempo. Mas eu acredito que para um conteúdo maravilhoso como esse, vale esperar alguns dias para ser lançado. Todos os conteúdos dessa série vão ser colocados na playlist da História Perdida da Terra Plana, para vocês poderem acompanhar na sequência. Então, como de costume, antes da gente começar, vou pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito ainda, ativar o sino com todas as notificações, para não perder os conteúdos que são lançados aqui. E se gostar do conteúdo, considere deixar o seu like para ajudar no engajamento e crescimento do canal no YouTube e alcançar mais pessoas. Então, recados dados, vamos para o segundo capítulo da História Perdida da Terra Plana, conteúdo totalmente elaborado pelo You Are Unknown, link do canal do Telegram na descrição. Tá tudo bem. Você está bem. Você está acordado agora. Você estava tendo um pesadelo. Nós colidimos na rota para a Sibéria. Nós fomos atacados e afundamos. Eu pensei que te perdi por um minuto. Eu não tenho ideia de onde nós estamos. Uma região costeira desconhecida em algum lugar. E vai levar algum tempo para arrumar isso. Eu estive trabalhando nisso desde então. Mas, conforme o sol vai embora e a escuridão vem, agora é hora de descansar. Nós não podemos perder tempo, mas agora nós fomos forçados a isso. Vamos nos preparar para a noite. Eu introduzi de modo geral a história que eu estou tentando contar, a história que refuta a história dele. Mas, por favor, me perdoa, nós somente cobrimos o básico. O que significa que, até esse ponto, nossa investigação em nossa história perdida tem faltado nuance. Eu preciso extrair as complexidades para você. E isso significa que haverá alguns desenvolvimentos inesperados e reviravoltas no enredo de nossa história. Eu realmente espero que você não se importe, espectador. Mas, conforme nós nos movemos adiante, nós também precisaremos revisitar assuntos como as velhas escrituras e a lama. Eu devo admitir, a nossa jornada vai ser uma jornada longa. Mas agora olhe para nós, forçados para dentro do limbo, nessa praia desconhecida, um purgatório temporário. Essa é uma boa hora para te contar uma história. A Grande Enchente, ou o Grande Dilúvio, é uma história que assoma no horizonte histórico de tantas culturas. A história de Noé é, talvez, a mais famosa. Mas existem várias formas dessa história. Nós temos Noé, que aparece no Alcorão. Nós temos a lenda hindu do Manu. Nós temos os mitos mesopotâmicos de Gilgamesh e a criação suméria. Nós temos a antiga história grega do Deucalião. Na verdade, existe uma abundância de diferentes capitulações da Grande Enchente que listar elas seria uma grande perca de tempo. Mas é importante notar isso por causa de uma multidão de similares chamados mitos, todos descrevendo um evento de inundação em massa como esse, não aparece do nada. Compilar seu próprio mito de enchente não foi um ritual de passagem para cada cultura individual. Esse evento, obviamente, tomou lugar em algum ponto em nossa história. E muitas das narrativas compartilham essa premissa similar. Deus, ou os deuses,
estavam insatisfeitos com os humanos. Um humano é alertado e instruído a construir um navio para sobreviver, enquanto o resto perece nas águas. Se essas diferentes capitulações foram construídas deliberadamente para esconder a verdade, ou se elas se formaram em uma maneira mais orgânica, eu não sei dizer. Mas elas todas fornecem uma clara indicação do o quê? Uma grande enchente mundial que erradicou e resetou a vida na Terra. O que elas não fornecem, entretanto, é uma clara indicação do porquê. Por que isso aconteceu? Uma parte destes textos, se lida de perto e corretamente, e para nossa sorte, este texto é uma das grandes peças de literatura já escritas. Você me ouve falar de Deus com frequência, o Criador do reino. E isso sem dúvida levanta a questão. Se Deus é real, em primeiro lugar, por que existem resets? A partir do momento que nós desenvolvemos nossas capacidades de aprender, nos é prescrito um prisma, um pequeno casulo, se me entende, que se agarra profundamente em nossas mentes e começa a crescer. Ele é nutrido e alimentado pelo sistema educacional obrigatório imposto sobre nós e reforçado pelos círculos sociais que nós mantemos. A partir do momento que nós entramos da idade adulta, mais frequente que não, a casca do casulo terá partido completamente e as asas oportunistas da criatura dentro emergem e começam a envolver e sufocar nossas mentes. Nós somos treinados a ver a realidade de uma certa maneira. E, com muito mais frequência que não, a percepção produzida por este prisma não é correta e filtra nossa experiência e entendimento do mundo em um tipo de irrealidade. Esse é um prisma muito forte e muitos nunca escapam de seu controle. E isso pode ter consequências sérias. De alguma maneira ou de outra, nós todos somos ovelhas. Mas é nossa escolha de pastor que define o nosso caminho. Ações têm consequências. E é sempre um caso trágico quando nós somos forçados a aprender lições somente um pouco tarde demais. Nós não temos a habilidade de nos resetarmos, de atrasarmos nosso relógio pessoal e apagar nossos erros e escolhas ruins. Nós devemos viver com as consequências de nossas ações. Era uma vez, na história de nosso reino, viveu um homem chamado Enoque. Ele foi um descendente de uma linhagem que pode ser rastreada de volta a Adão, o mesmo Adão que Deus colocou no Jardim do Éden. Enoque teve um filho chamado Matusalém. Enoque, como nos foi dito, foi um homem direito e andou com Deus. Seu filho Matusalém teve seu próprio filho chamado Lameque, e Lameque foi pai de um homem muito interessante chamado Noé. Nós todos ouvimos sobre a grande enchente na qual Noé sobreviveu. Ele construiu uma arca. Ele trabalhou nesta arca por um longo período de tempo e alertou outros de uma enchente que viria, a quem eles, em sua arrogância teimosa, evitaram e ignoraram seus avisos. Seu choro, uma tremenda nuvem negra que encheu o céu. Mas a mensagem choveu em ouvidos surdos. Eles não o ouviram. A enchente destruiu quase toda a vida na terra. Mas Noé e sua linhagem sobreviveram. E é nas discussões do evento conhecido como a Grande Enchente que nós, inevitavelmente, vamos contra os trabalhos do prisma, que detém tantas mentes de pessoas refém. Muitos irão recusar um reset de tal escala cataclísmica como nada mais do que mera mitologia. É só insondável demais para compreender. Alguns, que pensam de si mesmos mais inteligentes do que realmente são, irão usar isso como uma oportunidade de recusar a Deus. Se Deus é bom, por que ele escolheria destruir toda a humanidade? Eles irão ufar e bufar e concluir que não. Relatos históricos das Escrituras não estão enraizados em nenhum tipo de fato, mas de ficção, idealizada para controlar e amedrontar as massas a serem obedientes. Não somente isso é incorreto,
mas revela uma ignorância profundamente enraizada na pessoa que não é inteiramente culpa delas. Nos está faltando um entendimento dos eventos que nos foi contado, que foi responsável por causar a enchente em primeiro lugar. Um dos melhores segredos teológicos mantidos é que a Bíblia usada e distribuída pela Igreja moderna não é a Bíblia original. Até o final do século XIX, ou o que é melhor denominado como os estágios de conclusão do Grande Reset, a Bíblia King James vinha com livros adicionais, coletados e referidos como os livros dos apócrifos. E estes foram oficialmente removidos das impressões inglesas da Bíblia King James em 1885. Mas a remoção de livros da Bíblia começou um longo tempo atrás, antes de 1885. E enquanto eu não acho que os eventos aconteceram da maneira que eles nos dizem, ou no tempo que eles nos dizem que aconteceu, um breve resumo pinta bem o quadro. O cristianismo e as escrituras caíram como vítimas nas mãos do Império Romano, por volta do IV século, como nos é dito. Sob o imperador Constantino, o cristianismo foi fundido com muitas das práticas pagãs de Roma. Sob o seu reino, o império formou uma aliança forte com a igreja. As leis e políticas do império e a doutrina da igreja se tornaram uma entidade sinônima. Através de uma série de conselhos, Constantino, seus nobres e sucessores, com sucesso começaram a contrariar e eliminar qualquer coisa que não se encaixava com a visão deles. Eles começaram institucionalizando crenças e práticas que não existiam antes, mas que permaneceram um pilar nos ensinamentos da igreja hoje. E, apesar do que alguns historiadores dizem, isso teria trazido um inevitável processo de distorção e redação das escrituras. Existem centenas de livros faltando da coleção original conhecida como a Bíblia. Alguns têm sugerido que, originalmente, a Bíblia continha por volta de 500 livros. Ela contém agora 66, o número favorito deles. Um número muito importante. Os livros faltantes agora são referidos como os livros perdidos. Os apócrifos não é o conjunto dos livros perdidos, é um punhado. Perdido é uma palavra interessante. Ela foi cunhada, como nos é dito, nos anos 1300. Sua definição original é desperdiçado, arruinado, gasto em vão. Ela se origina do inglês velho loss, que significa destruição. Os livros não estão perdidos. Eles foram tanto destruídos ou escondidos. Eles são os livros proibidos da Bíblia. Isso precisa ser enfatizado uma vez mais. Durante o Grande Reset, os controladores estabeleceram as principais religiões que agora governam e influenciam o nosso mundo. Isso é indispensável a se entender. Isso não significa que as pessoas não adoraram a Deus antes, ou que as escrituras são inteiramente ilegítimas. Isso significa que eles se opuseram ao entendimento histórico dos nossos ancestrais sobre nosso mundo e Deus. Significa que eles redigiram grandes porções de texto, esconderam livros inteiros e usaram organizações religiosas para manipular e juntar práticas que não existiam antes. Um exemplo disso é o culto ao domingo. O Império Romano fundiu o cristianismo com a adoração pagã do sol, o que resultou no Shabat, mudando do sábado para o domingo. Mais sobre isso mais tarde. E alguns raciocinariam que, se os controladores falsificaram tanta história e continuamente nos sujeitaram a influência atrás de influência emocional, então por que nós devemos confiar em qualquer coisa que foi escrita e coletada dentro da Bíblia ou qualquer texto para este assunto? Essa é uma pergunta muito válida e uma que eu considerei por um longo período. É quase impossível discernir o que é um artefato genuinamente histórico e o que é fraudulento. E eles foram pegos falsificando artefatos várias e várias vezes. Nós somente temos nossos olhos. Então,
O que nós vemos? Nós vemos os controladores e suas marionetes de novo tentando desviar as pessoas das Escrituras, poluir as mentes dos jovens e convencer milhões que elas não são nada mais do que uma coleção mitológica de histórias escritas juntas pelos nossos ancestrais primitivos que estavam tentando ter algum senso do mundo ao redor deles. Se as Escrituras foram uma ficção fraudulenta, por que o esforço de prevenir pessoas de considerá-las? E por que nós vemos com nossos próprios olhos, de novo, maçons e outras marionetes dos controladores se recusando a jurar sobre a Bíblia? Why don't you swear on the Bible that you walked on the moon? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if I ever thought of it. Saying I misrepresented myself. Away from me. You're a coward and a liar and a thief. Porque os astronautas que têm mentido para o mundo sempre e participaram em uma das maiores mentiras de todos os tempos, não cometeriam outro ato desonesto e colocariam suas mãos sujas na Bíblia e jurariam que eles pousaram na Lua? Eles não farão isso, o que é estranho. Eles têm mais medo desse ato do que mentir sobre a sua pequena jornada na grande ficção do espaço? Existem consequências em colocar a sua mão em um texto como esse e fazer um juramento? E então existe a quase incompreensível presença e predomínio de adoração ao demônio que tem se espalhado por todo o nosso mundo e que é originado por aqueles nos escalões. E é incompreensível, especialmente se você está dormindo e vê o mundo através do seu prisma prescrito. Eles são só insanos? Eles só estão sendo irritantes? Talvez isso tudo seja só uma coincidência. Mas aqueles acordados veem um pouco mais claramente. Não é incompreensível. Tudo faz sentido. Os controladores não querem as pessoas se virando para Deus ou indo para perto das Escrituras com intenções sérias. E eles têm escondido muitos textos para parar as pessoas de encontrar a verdade. Mas Deus trabalha de maneiras misteriosas. E existem sim muitos fragmentos, alguns mais compreensivos do que outros, desses livros perdidos. Alguns foram descobertos durante e depois do Grande Reset e têm sido acessíveis. Os controladores amam controlar, mas eles não têm controle total. Eles também adoram esconder coisas bem às vistas. Esconder algo em plena vista, mesmo que passe despercebido pelo destinatário, é similar a receber informação consentida. E isso é muito importante. E eu entendo que muitos não irão considerar nada fora da estabelecida, canônica seleção King James como potencialmente legítima. Mas, novamente, isso é só outro prisma. E isso tem mantido muitos enraizados em não chegar perto da verdade. Nesse sentido, a reforma ou a grande redação das Escrituras tem sido um sucesso. Mas eu também entendo a hesitação a respeito dos textos extra-escriturais ou fragmentos esquecidos e a suscetibilidade para estes serem fraudulentos ou falsificações. E é por isso que é necessário cruzar referência destes textos com os livros contidos dentro da Bíblia canônica. E também é importante cruzar referências deles com outros textos religiosos e contas históricas. Então, o que pode ter acontecido para causar uma maior enchente mundial que erradicou praticamente toda a humanidade? Se os céticos soubessem, então talvez eles não seriam tão desdenhosos. Os animais vieram em 2 e 2, viva! Não é a verdade da questão. O período de tempo no qual Enoque, Matusalém e Noé pertenceram tem sido denominado antediluviano. Ante é um prefixo significando antes, e diluviano se origina do latim diluvium, que significa uma enchente. Então, como esse período de tempo realmente se pareceu? O capítulo 6 de Gênesis oferece um resumo muito sucinto.